Está no ar mais uma edição do Conversa Séria com o empresário João Rafael. Hoje falando sobre assuntos diversos, sobre assuntos que estão aí em destaque, principalmente no mundo da política, que até porque o nosso Brasil está passando por um momento aí com muitas informações nesse início de ano de 2025 e também da política internacional, que de certa forma reflete aqui no nosso país também. Bom dia, empresário João Rafael. Bom dia também, Fernando Carvalho. Bom dia, Dani. Um abraço a você, um abraço aos nossos internautas, aos nossos ouvintes das emissoras Rural e Cultura de Guarabira. Lembrando que a Rural agora está operando já em frequência modulada, estamos ainda experimental, mas o nosso som, assim como o da Cultura, chegando em todos os lugares com qualidade, Dani. Bom dia, Dani, bom dia, Fernando, bom dia a todos os nossos internautas. Dizer que é com satisfação que aqui estamos exatamente para debater assuntos de interesse exatamente daqueles que nos escutam e procurando levar informações que seja importante para todos os nossos telespectadores. Empresário, já começando aqui falando sobre a política do nosso país. Esses dias nós soubemos da informação com relação à aprovação do governo Lula, que caiu aí 5 pontos e está em 47%. Como o senhor avalia essa realidade da nossa política? Será que foi após aí a questão do PIX, que criou todo um cenário, ou isso já vinha se desencadeando com o tempo? Olha, Dani, na verdade, o que mais chamou a atenção nessa pesquisa, que foi encomendada pela Casa Civil do Governo e pela SECOM, ouvido no Brasil 4.500 pessoas eleitoras, deu para entender mais ou menos como está a situação do governo. Mas o que mais me chamou a atenção, e chamou a atenção de toda a sociedade, é que no Nordeste foi a queda maior. O Nordeste, na última pesquisa de dezembro, o presidente Lula aparecia com 70% de aprovação. Caiu para menos de 60%, ou seja, caiu mais de 10 pontos de praticamente de um mês para o outro. Isso é um resumo na minha observação de que o eleitorado, a população brasileira, está começando a observar aquilo que foi prometido e que não está sendo cumprido. Então está tendo uma consciência maior. Na minha concepção, o que mais está atingindo essa impopularidade do governo é exatamente a proibição do trabalhador de conseguir um emprego de carteira assinada. Porque, veja bem, ele acostumou as pessoas a receber um Bolsa Família, que sabemos que o Bolsa Família, para quem não tem renda, é uma grande ajuda. Indiscutivelmente é uma grande ajuda. Mas, ao mesmo tempo, ele proíbe que você consiga um emprego de carteira assinada. Olha, uma renda de R$600 você vai ficar infinitamente condenado a receber essa renda para o resto da vida e você não tem direito de prosperar, de crescer profissionalmente. Então, na minha concepção, aqui no Nordeste é onde a região está mais atingida exatamente por falta de capacitação. Nós não temos, aparecem vagas e mais vagas no mercado de trabalho, mas as pessoas não querem ir para o mercado de trabalho porque tem medo de perder a Bolsa Família, como de fato perde, né? É um programa extremamente errado do governo que precisa ser revisto. Eu não sei aonde está o Congresso Nacional, que já não colocou uma emenda exatamente para amenizar essa situação. Eu acho que devia ter um teto. Você, uma casa de pessoas de baixa renda, tem direito à Bolsa Família desde que não atinja um certo valor recebido. Porque o governo tem tudo na mão hoje para saber dessas informações. Aí não, aí recebe uma Bolsa Família de R$600 e proíbe que a pessoa tenha um emprego de carteira assinada. A mulher, por exemplo, recebe Bolsa Família, se o esposo receber for contratado e assinar a carteira, ela perde. Então ela mesmo proíbe que o marido vá para o mercado de trabalho. E isso é uma situação extremamente constrangedora, Fernando. Então eu acho que precisa ser revisto esse tipo de política, porque não vamos para lugar nenhum sem produção. Porque se não tiver quem trabalhe, como é que vai ter produtividade? Então é uma situação complicada que tem que ser revista. E no Nordeste, como é o setor mais atingido, na minha concepção,
porque nós sabemos que no Nordeste é onde existe o menor índice de capacitação de emprego. E aí, com essa situação, aí cruzou uma coisa com a outra. Por isso que a queda foi acentuada e a esquerda no Brasil está literalmente preocupada. Primeiro, não tem líder para substituir Lula. E o próprio Lula já está demonstrando que não é mais líder. Então, para 2026, que já está na véspera, né? O que fazer? Não tem o que fazer. A não ser que eles encontrem mecanismo, como eu tenho escutado, que deve encontrar mecanismo via algumas autoridades do Supremo Tribunal Federal para caçar todos os líderes da direita, para não ter candidato adversário. Aí sim, se assim for, possa ser que consiga o objetivo que eles desejam, mas pelo voto livre independente do povo, se tiver competitividade, está muito difícil de vencer essa barreira. E ainda, permita, Fernando, só para eu fechar aqui meu raciocínio, ainda pegando esse gancho com relação às pessoas de baixa renda. Esses dias eu vi com relação à reforma tributária, que uma das características do texto é o retorno dos tributos para as pessoas de baixa renda em forma de cashback. Seria uma forma também de manter esse processo aí, de segurar essas pessoas de baixa renda também. O governo tem tentado segurar o eleitorado dele de toda forma. Ele criou o pé de meia, né? Que foi uma grande pedalada, está sujeito a passar pelo processo de impeachment. Isso. Porque foi uma pedalada. O próprio Tribunal de Contas da União, administrado hoje pelo o nosso paraibano Vital do Rego Filho, detectaram que houve uma pedalada de 6 bilhões de reais sem autorização do Congresso Nacional. Isso por si só é um crime administrativo. Então, creio que muita coisa vai acontecer daqui para frente. Então, vamos aguardar e esperar o que vai acontecer para saber o que é que esse governo vai fazer para sustentar o eleitorado dele, tanto prometido, que ele prometeu desde picanha a dinheiro fácil, né? E nós estamos vendo que ele está ficando cada dia mais ilhado, mais cercado pela própria Constituição do Brasil. Na articulação política do governo, os especialistas no âmbito nacional, né, comentam, apresentam justamente essa fala que o senhor traz. O governo não tem um substituto, ou seja, o presidente, não o governo. O governo é formado pelos ministérios e secretarias especiais, autarquias, enfim, isso é o governo. Mas os ministros, nenhum ministro do governo se destacou, ou seja, pode ter sido a mão do Lula para que eles permaneçam ali, ou ninguém apareceu. O Haddad, que já foi candidato à presidência da República, era para estar na ponta, na linha de ponta de frente. Pegou o Ministério da Fazenda, um ministério importante que mexe com o setor financeiro, que mexe com tudo que é de importância, que gera renda nesse país, não decolou. E com a crise do PIX, onde o governo não teve a coragem de manter, segundo os técnicos, né, a decisão dele, voltou, eu vou repetir aqui, a palavra não é redundante, mas é para repetir mesmo, voltou atrás, derrubou o que tinha mantido e não surgiu ninguém. Imediatamente pegou o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, que tem sido zero até o momento, né, convidou o Sidônio para que o Sidônio fizesse um mexe no governo. É o que está se esperando. Até agora o que o governo tem é a queda de popularidade, principalmente no Nordeste, que é uma região que ele domina. Dominava, porque caiu a aprovação também no Nordeste, né? É bem pensado isso aí e temos que falar que, na verdade, na minha concepção, não há tempo para levantar um substituto à altura para a competição nas eleições do ano que vem. O governo está ilhado. Creio que, na minha concepção, não termina o mandato, não tem força para terminar o mandato. Ele está se sustentando única e exclusivamente num ministro do Supremo Tribunal Federal, que está dando uma certa estabilidade, mas, em compensação, ele não vai conseguir sustentar a inflação, que é o pior. Está querendo, na marra, baixar preço em supermercado, nas feiras, e isso não acontece, porque não há nenhuma possibilidade, só se baixa preço com produção, com oferta. Os preços ele é baseado na lei da oferta e da procura. Então, na medida que não tem o produto substituto, por exemplo, agora está dizendo que deve substituir a laranja por outra fruta.
porque a produção de laranja, ela caiu, na verdade, não só caiu, como o mundo está precisando comprar laranja do Brasil. E aí, como o dólar está alto, os produtores de laranja preferem vender para outros países do que vender para o mercado interno. Então, isso por si só já é um grande prejuízo para a inflação. E agora já anuncia-se aumento do ICMS em alguns estados dos combustíveis, deve subir os preços já nos primeiros dias de fevereiro. Subindo o petróleo, como vocês sabem, sobe tudo. E aí o cara vai comprar um pacote de café por quanto? Hoje o sujeito chega num bar, num restaurante e diz: me dê a bebida mais cara que você tem aí. Aí o sujeito traz um café pequeno. Porque, na verdade, o café tornou-se a bebida mais cara do Brasil por conta exatamente dessa política econômica má distribuída no Brasil. É uma má gestão mesmo que vem fazendo exatamente, o governo. É um desgoverno, para não dizer direto, mas é um desgoverno. E o Brasil passa por uma situação extremamente difícil e ainda por mais em desentendimento com os Estados Unidos. Que compra uma briga desnecessária, né? Que a própria Colômbia não tem suporte. Os empresários correram ao presidente da República pedindo para que ele não comprasse briga com os Estados Unidos. O presidente de lá, o Pietro, voltou para acrescentar aqui o assunto macro-regional, né, da nossa América Latina, para que ele não entre em briga com os Estados Unidos. O governo nosso não tem essa segurança, fica mascarando, evidentemente, o que poderia estar mais claro, não tem o seu sucessor o que poderia fazê-lo, vamos dizer assim, está um pouco sem rumo. Fernando, e é de se estranhar o seguinte, é que no governo Biden, no final do governo Biden, do mês de dezembro para cá, foram deportados para o Brasil 3.260 brasileiros em 32 aviões americanos. Todos vieram algemados. Todos vieram daquela mesma situação. E o governo brasileiro em nenhum momento se pronunciou só porque comungava com a política do presidente Biden. Agora que chegou 2 aviões ainda da remessa do Biden, nessa situação o governo brasileiro criou uma tempestade muito grande, difícil de consertar, porque se não houver entendimento e um bom relacionamento entre as nações, quem perde é o povo, e principalmente o povo de menor porte, que é o povo brasileiro, que economicamente falando é bem menor do que a economia americana. Yes. E por falar em economia americana, como o senhor avalia esses primeiros dias de gestão de Trump? Ele, inclusive, de ontem para cá, falou que o Brasil, economicamente, abre aspas, é um tremendo criador de tarifas, fecha aspas, a fala dele, né? E falou que, inclusive, a economia na época do século XIX foi a época mais próspera. Enfim, como o senhor avalia essa relação de Trump nos primeiros dias de governo com os países, principalmente com o Brasil? Na verdade, ele tem uma certa razão nesse ponto, porque o Brasil foi o período que mais cresceu, foi no meado do século XIX ao meado do século XX. Isso, ele falou entre 1970 e 1913. Isso. 1870 e 1913. Isso, foi o período de maior crescimento brasileiro, e no século passado também o Brasil manteve um crescimento acima da China. Hoje está muito abaixo, muito aquém, e na verdade não tem assim perspectiva de a gente ver uma política econômica capaz de fazer o Brasil voltar a crescer. Muito bem, estamos no nosso podcast aqui das rádios Rural e Cultura de Guarabira e ainda com o nosso portal NE1 Notícias. Dani. E lembrando também que você pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que sai um vídeo novo, você automaticamente já é notificado e já entra para conhecer e acompanhar o que a gente debate por aqui. Curte, comenta e também compartilha com seus amigos para que também conheçam um pouco sobre tudo que a gente conversa aqui no nosso Conversa Séria. E você pode também gravar sua opinião em vídeo, mandar para nós, para que a gente também possa inserir no nosso podcast as suas opiniões. Sugestões as suas sugestões, de temas. É importante para que a gente possa cada dia mais ter adepto exatamente a esse processo de debate que a gente sempre constrói no nosso podcast. Muito bem, é uma satisfação mais uma vez ter você como nosso ouvinte e nosso telespectador também. Eu que agradeço. Um abraço a todos, muito obrigado.